Fala galera, beleza? Professor Léo Jabá na área, sou professor de matemática. Estarei aqui trabalhando com vocês sobre o conteúdo da ESA, certo? Hoje, especificamente, eu vou trabalhar as questões da última prova, tá ok? Vou estar fazendo aqui, explicando um pouquinho do conteúdo, mas o mais será somente a resolução. Nós estamos aqui com um projeto, que é trabalhar todo o edital ainda não saiu, está previsto aí para meados aí de fevereiro. A prova provavelmente aí será em julho, certo? Nós temos aí um tempinho aí para estar estudando. Mas para quem quer passar, para quem quer ser um futuro sargento das armas, o ideal é começar a estudar mesmo sem o edital. Nós já temos uma base, não vem mudando ao longo dos anos e estaremos aqui trabalhando com vocês, certo? Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria que vocês aí entrassem no meu Instagram, @professor.leojabá_4K, no Facebook, leo.jabá. Lá eu coloco um pouquinho sobre o meu trabalho, certo? E vou dando dicas sobre as provas, sobre editais, e vai ser muito bacana você estar trabalhando com isso. Antes de iniciar aqui na questão, pessoal, eu queria falar sobre a prova em si, os conteúdos que vêm caindo muito nas provas, tá? O conteúdo aí do ensino médio é muito constante, o conteúdo do ensino fundamental, lá os conceitos básicos são muito importantes, e a gente vai procurar aí nas aulas estar trazendo tudo para que a gente não perca nada, certo? Vamos lá, a primeira questão aí da nossa prova, da nossa última prova. Conteúdo aí dessa questão aí, regra de 3, certo? Uma regra de 3 simples, onde nós vamos abranger aí somente duas grandezas. Vamos lá. Se a velocidade de um automóvel for aumentada em 60%, o tempo necessário para percorrer o mesmo trajeto, supondo a velocidade constante, diminuirá em... Pessoal, o aluno se depara com essa questão aqui, ele já pensa, poxa, professor, mas ele não forneceu nenhum dado, só falou que aumentou a velocidade. Então, se ele não forneceu, a gente vai começar a deduzir valores para que a gente possa trabalhar essa questão. Vamos lá, as duas grandezas que ele coloca para nós aqui é a velocidade e o tempo. Vamos imaginar que a velocidade inicial era 100 e que o tempo seria 1. Se essa velocidade for aumentada em 60%, nós vamos ter o seguinte aí. A segunda velocidade, se ele aumentou em 60%, lógico, propositalmente eu usei 100, porque se eu aumentar minha velocidade em 60%, eu vou ter 160. E o tempo, vou chamar de x. Nós temos aí uma regra de 3, ela vai ser inversamente proporcional. Professor, mas por que inversamente proporcional? Pensa comigo, se eu tenho um trajeto, se eu vou da cidade A até a cidade B, a 100 km por hora, e eu gasto 1 hora, se eu aumentar minha velocidade para 160 km por hora, lógico que meu tempo vai diminuir. Então, eu vou ter aqui a minha questão seguinte. 100 está para 160, assim como x está para 1. Multiplicando aqui, cruzado, que é o famoso cruz credo, que a tiazinha lá do Fundamental ensina para nós, nós vamos ter 160x igual a 100. 160 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão aqui, senhores, nós vamos ter 0,625. Ah, professor, tranquilo, suave aí. Se eu passo isso aí para porcentagem, eu vou ter 62,5%, alternativa D. Não, galera, não. Olha só, muito cuidado, porque essas provas, ela vem com alguns certos tipos de peguinha. E a gente não leu o enunciado direito e acaba errando a questão e perdendo uma questão fácil. Ele quer saber não a velocidade, não o tempo, quando a velocidade for aumentada em 60%. Ele quer saber o tempo que vai diminuir. Então nós vamos ter que subtrair do
total. 1 menos 625 é igual a 0,375. Passando isso aqui para a porcentagem, nós vamos ter 37,5%. Aí nossa alternativa correta, alternativa C. Ok? Questãozinha de regra de 3 simples, bem tranquila, ok? Questão 2. Na questão 2, nós já verificamos aí que nós vamos ter uma função exponencial. Quem participou das aulas aí, para essa aí, nas minhas aulas, nós trabalhamos muito sobre função exponencial. Muito comum nas provas, todos os anos tem caído esse tipo de questão. Vamos lá. Seja a função definida por f de r dos reais tendendo aos reais, tal que f de x igual a 2 elevado a x. Então, f de a mais 1 menos f de a é igual a... Senhores, vamos lá. Nós temos aqui a função inicial, f de x igual a 2 elevado a x. Nós temos um conteúdo que é trabalhado inicialmente lá, que é chamado valor numérico da função. O que é o valor numérico da função? É quando nós atribuímos valores para a nossa variável. Então, no primeiro passo aqui ele tem f de a mais 1. O que nós podemos perceber aqui? Vem comigo. Que onde eu tinha a variável x, agora eu tenho a mais 1. Então, basta eu substituir a minha variável por a mais 1. Segundo caso, f de a. Como aconteceu ali no segundo caso, onde eu tinha x, agora eu tenho a. Então vai ficar 2 elevado a a. Juntando essas informações, que é o que ele pede aqui, ó, no enunciado para nós, que é a subtração, a diferença entre f de a mais 1 e f de a, eu vou colocar aqui no canto, f de a mais 1 menos f de a. F de a mais 1, nós temos ali, é igual a 2 elevado a mais 1. E f de a é igual a 2 elevado a a. Nós temos ali 2 elevado a mais 1, é uma propriedade de potenciação. Para o nosso estudo de função, inicialmente nós trabalhamos as potências, onde eu tenho aqui, eu posso reescrever como 2 elevado a a vezes 2 elevado a 1. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Eu fiz o processo inverso. Menos 2 elevado a a. Pessoal, eu tenho duas parcelas aqui agora. Eu tenho essa parcela e essa. O que eu tenho em comum aí nessas duas parcelas? Eu tenho ali 2 elevado a a. Então eu posso colocar isso em evidência. Vem comigo. 2 elevado a a, coloco em evidência. Na primeira parcela, 2 elevado a a vezes 2 elevado a 1, sobra 2 elevado a 1. Na segunda parcela, 2 elevado a a, colocando em evidência, sobra 1. Resolvendo isso aqui, eu tenho 2 elevado a a, que multiplica. 2 elevado a 1 é 2. 2 menos 1, 1. Portanto, 2 elevado a a vezes 1 é igual a 2 elevado a a. Professor, mas não tem essa alternativa. Vem comigo. 2 elevado a a é igual a quanto? F de a. Alternativa correta. Alternativa C. Questão boa, hein, galera? Um pouquinho trabalhosa. Precisou de algumas propriedades ali de potência, mas saiu bem tranquilo. Terceira questão. Na terceira questão aqui, nós temos uma questão sobre conjuntos. Essa questão nós vamos trabalhar para a resolução dela, isso é muito comum nas provas, pessoal. Diagrama de Venn. Vamos lá na questão. Em uma escola com 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes leem pelo menos um livro. Foi feita uma pesquisa e ficou apurado que
50 alunos leem somente o livro A, 30 alunos leem somente o livro B, 40 alunos leem somente o livro C, 25 alunos leem os livros A e C, 40 alunos leem o livro A e B, 25 alunos leem os livros B e C. Logo, a quantidade de alunos que leem os livros A, B e C é... Então, vamos lá. Diagrama de Venn. Eu tenho 3 conjuntos. Conjunto A. Eu vou ter aqui o conjunto B. Eu vou ter aqui o conjunto C. Está aqui os meus 3 conjuntos, que vai estar sendo representado pelos 3 livros. Nas minhas aulas, quando a gente trabalha o diagrama de Venn, para montar aí ele, a minha dica é utilizar primeiro, inicialmente, a interseção. O que é a interseção? É o que faz parte dos 3 conjuntos simultaneamente, que seria as pessoas que leem o livro A, B e C, que é justamente o que nós queremos saber. Vou chamar ali de X. Vamos lá. 50 pessoas leem o livro A. Professor, mas lá no primeiro ano, quando eu trabalhei isso, existia sempre uma subtração. Pessoal, nesse caso não tem porquê. 50 pessoas leem somente o livro A, tá? Vamos ficar atento a essa palavrinha somente. Então tá ali no nosso diagrama, 50 pessoas leem somente o livro A. 30 pessoas leem somente o livro B. Então tá aqui, 30 pessoas. E por fim ali, 40 pessoas leem somente o livro C. Agora, pessoas que leem 2 livros. Primeiro, A e C. O livro A e C, eu tenho ali que 25 pessoas leem ele. Nesse caso aqui, pessoal, vai haver uma subtração, porque desses 25 que leem o livro A e C, nós já temos X pessoas que leem também o livro B. De igual modo, 40 pessoas leem o livro A e B. Então, eu vou ter 40 menos X, porque tem X pessoas que leem também o livro C. E ali, para finalizar o nosso diagrama, 25 pessoas leem o livro B e o livro C. Então, vai ficar 25 menos X, porque existe as X pessoas que leem o livro A. Beleza, professor, montei o meu diagrama. Mas como é que eu vou fazer para descobrir? Lá no enunciado, ele já falou para nós qual o total de pessoas? 180 estudantes. Logo, nós podemos fazer essa operação. Se eu somar tudo, eu vou ter que ter 180 pessoas. 50 mais 30 mais 40, mais 40 menos X, mais 25 menos X, mais 25 menos X, mais X. Professor, o que você fez aí? Eu somei todos os elementos ali do meu diagrama. E isso tem que dar 180. Fazendo essa soma aqui, nós vamos ter 30 mais 50, 80. 40 mais 40, 80. 80 mais 80, 160. 25 mais 25, 50. 50 mais 160, 210. Menos x, menos 2x. X menos x, eu sumo com ele ali, então vou ter menos 2x, igual a 180. 210. 180 tá positivo, volta negativo. Menos 2x, está negativo, passa para o outro lado, positivo. 210 menos 180, 30. O 2 que estava multiplicando lá, volta dividindo. Portanto, x é igual, 30 dividido por 2, 15. Nós temos ali a nossa alternativa A. Questão aí de conjuntos bem tranquila, né, galera? Usando o diagrama de Venn. Próxima questão. Números complexos. Pessoal, antes de iniciar essa questão aqui de números complexos, nós temos lá, colocar aqui a questão da definição.
onde eu tenho i ao quadrado igual a menos 1. Esse i que nós vamos definir ele como unidade imaginária, beleza? Então vamos lá. Considere o número complexo z igual a 2 mais 2i. Dessa forma, z elevado a 100 é... Pessoal, nessa prova aí, eu verifiquei que muitas pessoas erraram com relação... Só olhou para a questão, eu tenho 2 mais 2i. Ah, pô, são dois números pares, então vai dar um número real positivo. Vai dar um número par e pode ser que seja um número positivo. Mas não podemos esquecer que nós estamos trabalhando com números complexos. Então vamos lá na resolução dessa questão. Z, 2 mais 2i elevado a 100. Primeiro passo dessa questão aqui. Esse 100, eu fatorando ele, eu posso reescrever isso aqui como 2 mais 2i ao quadrado elevado a 50. Fazendo isso, dentro dos colchetes aí, 2 mais 2i ao quadrado, eu tenho um produto notável. Aí a tiazinha lá da quinta série, lá do fundamental, lá no 7º ano, 8º ano, ensinou para nós o quê? Se eu tenho um produto notável, soma do quadrado, eu tenho aqui quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo elevado a 50. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2i, 8i. Mais 2i ao quadrado, eu vou ter 4i ao quadrado. Isso tudo elevado a 50. Senhores, podemos verificar aqui que nós temos ali i ao quadrado. Lá pela definição de números complexos, nós temos que i ao quadrado é igual a menos 1. Se i ao quadrado é igual a menos 1, logo, aqui eu vou ter menos 4. Menos 1 vezes 4, menos 4. Elevado a 50. 4 menos 4. Corta. Então, eu vou ter 8i elevado a 50. Professor, mas 8i elevado a 50 é um número muito grande. E se eu tenho a base ali e um expoente positivo, então esse número vai ser positivo. Volto a repetir, galera, não é a mesma coisa para números complexos. Isso aí lá nos números reais seria verdade. Esse 8i elevado a 50 eu posso reescrever como, aqui ó, fazendo a distributiva do expoente, propriedade aí, vou ter 8 elevado a 50 vezes i elevado a 50. Uma coisa bacana nessa questão, que nós podemos verificar nas alternativas, que ele não dá valor. Aí a gente pode perceber agora, 8 elevado a 50 daria um número muito grande, certo? Então, ele não quer que a gente descubra esse valor. Então, tenho aqui 8 elevado a 50 vezes i elevado a 50. Aí a gente entra lá na nossa primeira aula sobre números complexos, onde a gente trabalha as potências, certo? De números complexos. Vamos botar aqui, ó, uma breve revisãozinha aqui, rapidão. I elevado a 0, 1. Por definição, todo número elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é igual a i. I ao quadrado é igual a menos 1, pela definição lá, está lá em cima. I ao cubo, nós podemos reescrever como i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1 vezes i. Logo, i ao cubo é igual a menos i. Beleza. E a quarta? E a quarta é igual a i ao quadrado vezes i ao quadrado.
que vai ser menos 1 vezes menos 1, que vai ser 1. O que nós podemos perceber aqui? Que é o que acontece na nossa primeira aula sobre números complexos. Que a quarta é igual a 1, que também é igual a i elevado a 0. Aí o aluno percebe que as potências dos números complexos, ele começa a se repetir sempre. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Logo, i elevado a 50, se eu dividir 50 por 4, eu vou ter 1, 4. Sobra 1, desce o 0. 10 por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Senhores, o meu resto é 2 da minha divisão. Logo, eu posso concluir que i elevado a 50 é igual a i ao quadrado. E pela definição, nós temos que i ao quadrado é menos 1. Senhores, 8 elevado a 50, eu não faço a mínima ideia de quanto seja. Mas eu sei que esse número multiplicado por menos 1, ele vai dar um número real negativo. Logo, nós temos o nosso item C. Ok? Questão aí trabalhosa. Eu demorei um pouquinho mais, pessoal, fazendo aqui, porque eu acabei explicando para vocês um pouco do conteúdo, mas é para que vocês entendam o que aconteceu aí no decorrer. E que, quando lançarmos nossas aulas, você faça parte para que você possa fazer as questões de números complexos bem tranquila na hora da prova, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Essa questão aqui, ela é sobre análise combinatória, certo? Conteúdo bem frequente também nas provas. Quem é meu aluno aí, quem foi meu aluno para essa prova, fez bem tranquilo. Vamos lá. Em uma barraca de cachorro-quente, o freguês pode escolher um entre 3 tipos de pães. Então vamos lá. Um entre 3 tipos de pães. Uma entre 4 tipos de salsichas. E um entre 5 tipos de molho. Identifique a qualidade de cachorros quentes diferentes que podem ser feitos. Então vamos lá. Essa questão aqui, ela é o princípio básico ali de análise combinatória, que é o que nós chamamos de PFC, que significa princípio fundamental da contagem, ou também o nosso princípio multiplicativo, que é multiplicar as nossas possibilidades. Essa é a definição do PFC. Então vamos lá. Eu tenho aqui 3 casos, 3 escolhas que eu preciso fazer para montar o meu cachorro quente de maneiras diferentes. Vamos lá. Nós chegamos ali no cachorro quente e nós vamos montar ele. Primeira coisa, você precisa escolher um tipo de pão. Senhores, você vai escolher o tipo de pão. Quantas opções você tem? 3 possibilidades de pão. Segundo, o cara que está atendendo você, ele pede para você escolher um tipo de salsicha e ele te dá 4 opções. Logo, você vai ter 4 possibilidades de escolher essa salsicha. E por fim, o molho. Ele te dá 5 opções, você tem 5 possibilidades de escolher um pão. Logo, utilizando o princípio multiplicativo, que é simplesmente multiplicar as nossas possibilidades, nós vamos ter 3 vezes 4 vezes 5. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Nós temos 60 maneiras diferentes de montar o nosso cachorro quente. Logo, nós temos aí a alternativa correta, a alternativa A. Próxima questão. Adotando-se log de 2 igual a x e log de 3 igual a y, o valor de log de 120 na base 5 será dado por... Senhores, nessa questão aqui, nós vamos verificar o seguinte. Ele nos deu 2 dados, log de 2 igual a x e o log de 3 igual a y. Não espere que a banca vai te dar dados que você não vai utilizar. Senhores, se ele te deu no enunciado é porque em algum momento você vai utilizar. Se você não utilizar, alguma coisa está errada. Você fez alguma coisa errada.
Outro detalhe, o valor do log de 120 na base 5, professor, mas lá ele não deu a base. Pessoal, se ele não deu a base, conceito básico, beleza? De logaritmo, base decimal. Se ele não te deu a base, sempre é base 10, ok? Professor, é muito comum logaritmo na prova? Não cai não, galera, despenca na sua prova. Nós podemos verificar nessa prova aqui mesmo, vamos ter 3 questões sobre logaritmo. Então vamos resolver. Log de 120 na base 5. Primeiro detalhe dessa questão, ele forneceu dados com base 10 e te deu uma pergunta na base 5. Logo, nós vamos ter que fazer uma mudança de base. É a última propriedade de logaritmo. Nós vamos ter log de 120 sobre o log de 5. Propriedade da mudança de base. Quando eu faço isso, eu posso escolher a base que eu quiser. Senhores, qual a base que você vai escolher? Logo, será a base 10, porque é o que ele deu no nosso enunciado lá das questões. Então, isso fica simples. Eu coloquei ali base 10 só para a primeira vez, eu não vou colocar mais, tá, pessoal? Subentende que é base 10 já, como eu falei lá no início da questão, ok? Pessoal, log de 120 sobre o log de 5. Primeiro, log de 120. Eu posso reescrever como log de 12 vezes 10. Beleza? Simplesmente eu fatorei ali o 120. E embaixo, eu posso reescrever esse log de 5 como log de 10 dividido por 2. Professor, mas vamos lá. Como você escolheu esses valores, 10 sobre 2, 12 vezes 10? Primeiro, se a base é 10 e ele deu no enunciado log de 2 e log de 3, eu preciso fazer com que apareçam esses valores. Professor, mas não apareceu. Vamos lá. Eu tenho uma log de 12 vezes 10. Esse 12 eu também posso fatorar. Vou colocar aqui no canto aqui, ó. Se eu fatorar o 12 por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, desculpa, por 3, que dá 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu posso reescrever também o meu 12 como log de 2 ao quadrado vezes deixa eu apagar aqui. Vezes 3 vezes 10. Então, o que aconteceu? Eu peguei aquele meu 120 lá e fatorei ali 2 ao quadrado vezes 3 vezes 10. Se você estiver com dúvida aí, faz essa conta aí que você vai chegar lá no 120. E embaixo, vou deixar novamente aqui, ó, log de 10 sobre 2. Porque aqui agora nós vamos trabalhar as propriedades que é ensinado nas nossas aulas aqui sobre logaritmo. Que diz, a primeira propriedade é, se eu tenho uma multiplicação no logaritmando, eu posso separar em uma soma. Eu tenho uma multiplicação ali, ó, log de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 10. Então, eu posso separar em uma soma. Log de 2 ao quadrado mais log de 3 mais log de 10. E a parte de baixo, professor, se eu tenho uma divisão, o oposto. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Aí começou a aparecer o que nós queremos, log de 2, log de 3. Beleza. Aqui já vai aparecer uma outra propriedade. Eu tenho uma potência no logaritmando. Sempre que eu tenho uma potência, terceira propriedade, ela vem para frente multiplicando. Então, eu vou ter 2 vezes log de 2 mais log de 3 mais log de 10. E embaixo, log de 10 menos o log de 2. Ah, professor, agora ficou tranquilo. Sim, só substituir log
de 2 está lá em cima, é x. Log de 3 é y. Beleza, professor, agora deu ruim porque ele não deu o valor do log de 10. Aí a gente lembra lá de uma definição de logaritmo. Sempre que o logaritmando for igual à base, o resultado é 1. Então nós temos log de 10 na base 10, então é 1. Então ali embaixo eu tenho o log de 10 também, 1, menos o log de 2, que é x. Chegamos aqui nessa resposta final. 2x mais y mais 1, 1 menos x. Olhando as nossas alternativas, nós encontramos essa resposta no item C. Pessoal, essa questão aqui é praticamente o conteúdo de logaritmo assim, da primeira aula completo, onde nós trabalhamos quase todas as propriedades. Primeiro, trabalhamos a mudança de base, ali no início. Depois, trabalhamos quando há uma multiplicação no logaritmando, propriedade 1. Propriedade 2, divisão no logaritmando, está valendo o nosso denominador. E por fim aqui, a consequência da definição aqui, que é base igual ao logaritmando. Questão bem bacana aí, onde abrangeu quase todo o conteúdo de logaritmo. Próxima questão, matrizes. Pessoal, matrizes, uma questão aí, novidade, tá? Na prova da ESA, não era com muita frequência, tá? Não era costume cair sobre matrizes, e apareceu aí como uma novidade, tá? E para esse conteúdo aqui, é um conteúdo também extenso, assim, sobre matrizes, onde utilizamos várias partes distintas, certo? Envolvendo aqui multiplicação de matrizes, igualdade de matrizes. Entrou lá em sistemas também, tá? Sistemas lineares. Vamos lá para a nossa resolução. Dadas as matrizes A e B, considerando que a equação matricial A vezes x igual a B tem solução única, podemos afirmar que, vamos lá, A vezes x igual a B, matriz A, k ao quadrado menos 4, 4 menos 1, elementos da matriz A, vezes a matriz X, vou colocar aqui, não colocar elementos, é igual a matriz B, 1 e 1. Pessoal, as nossas matrizes, elas possuem ordens, certo? A matriz A, ela é de ordem 2 por 2. A matriz B é de ordem 2 por 1. Para quem não assistiu minhas aulas, vamos explicar aqui rapidão. O que é essa ordem? É a quantidade de linhas e a quantidade de colunas da nossa matriz. Matriz A tem 2 linhas e 2 colunas, e a matriz B tem 2 linhas e 1 coluna, certo? Professor, mas e essa matriz X? Essa matriz X, eu vou colocar aqui, vou usar os elementos A e B para resolver ela. Beleza, professor, a matriz A é 2 por 2. Ou simplesmente ordem 2, porque é uma matriz quadrada. A matriz B, 2 por 1. Por que você colocou, professor, a nossa matriz X de ordem 2 por 1 também? Vamos lá. Quando a gente fala sobre multiplicação de matrizes, existe uma condição de existência, que eu vou só dar uma pincelada para vocês aqui, dar uma instigada para vocês. Eu coloquei aqui que ela tem ordem 2 por 1, certo? Professor, vamos lá. Essa condição de existência, galera, é o seguinte. Vamos lá. Para que exista essa multiplicação aqui, da matriz A pela matriz X, o que tem que acontecer? O número de linhas, de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz X. Então, por isso que eu sabia que ela tinha que ter 2 linhas, certo? Ok, professor, mas por que uma coluna? Pela matriz resultante aqui, ó. Ela tem 2 linhas e 1 coluna. A matriz resultante, que é a nossa matriz B, da equação matricial ali, ela tem que ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas. Então, por isso que a matriz X também tem 1 coluna.
certo? Essa é um pouco aí, só um resumão da condição de existência de multiplicação de matrizes. Por isso que eu sabia que a matriz X teria duas linhas e uma coluna. Então vamos para a resolução aqui. Multiplicando a matriz A pela matriz X. Montando essa resolução, eu vou ter aqui, ó, K ao quadrado menos 4, 4 e menos 1. A matriz inicial vem à esquerda e a segunda matriz, que é a matriz X, eu coloco ela à direita um pouco mais acima. Porque essa multiplicação, ela vai gerar uma matriz para mim. E qual matriz que ela vai gerar? A matriz que vai ser igual à matriz B, que é 1 e 1. Logo, multiplicando a matriz, eu tenho que multiplicar os elementos da linha pela coluna. K ao quadrado vezes A, K ao quadrado A. Menos 4 vezes B, menos 4B. Agora eu vou multiplicar a linha 2 pela coluna também. Então vou ter 4 vezes A, 4A, menos 1 vezes B, menos B. Eu falei aqui aquela hora que vai abranger de maneira geral a questão do conteúdo de matrizes. Nós tivemos aí já a multiplicação de matrizes, condições de existência, e aqui agora eu tenho a igualdade de matrizes. Quando que duas matrizes serão iguais? Quando os elementos correspondentes forem iguais. Logo, K ao quadrado menos 4B é igual a 1. Só arrumei ali. 4K ao quadrado A menos 4B igual a 1. E 4A menos B é igual a 1. Gerando com isso um sistema linear. Próxima parte. Ele fala que essa equação matricial tem que ter uma solução única. Conteúdo também bem bacana de se trabalhar. Quais são as soluções, professor, que pode ter? Ele pode ter uma solução única, ou infinitas soluções, ou não ter solução. Nós chamamos isso de um sistema possível, determinado, uma única solução. Isso aqui vai ter que ser SPD, sistema possível e determinado. Nós teremos também sistema possível indeterminado, seria infinitas soluções, ou um sistema impossível, né, que não tem solução. Como ele é um sistema possível e determinado, como que eu descubro se o sistema ele é possível e determinado? Eu tenho aqui duas maneiras de resolver. Primeiro, quando o determinante da matriz incompleta for diferente de 0. Professor, mas o que é essa matriz incompleta? É a matriz formada pelos coeficientes das variáveis, que no nosso caso aqui, eu vou retirar ali do sistema. Eu tenho K ao quadrado. Eu tenho 4. Eu tenho ali menos 4. E eu tenho aqui menos 1. Essa é a matriz incompleta do sistema. Determinante de uma matriz de ordem 2 é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Nós vamos ter aqui K ao quadrado vezes menos 1 menos K ao quadrado. Quatro vezes menos 4, menos 16. Que é diferente de 0. Menos K ao quadrado, menos com menos mais, fica mais 16. Está positivo, passa
negativo. Multiplicando isso por menos 1, eu tenho k ao quadrado diferente de 16. Potência passa em forma de raiz mais ou menos. Então, tenho que k é diferente de mais ou menos raiz de 16, 4. Aí, olhando as nossas alternativas ali, nós temos que o k é diferente de mais ou menos 4 na alternativa E. Beleza, galera? Questãozinha trabalhosa, mas, como eu falei, vem fazer as nossas aulas do Instituto Steve que você vai conseguir resolver bem tranquilo, bem suave. Só repetindo, galera, eu estou demorando nas questões que eu estou explicando para vocês, beleza? Próxima questão. Seja a função x pertencente aos reais, um x tal que x maior que zero, tendendo aos reais, e g dos reais tendendo aos reais, definida por f de x igual a log de x na base 2 e g de x igual a 1/4 vezes 2 elevado a x, respectivamente. O valor de f de g de x, g de 2 é... Pessoal, nós temos aqui logaritmo, função exponencial e uma função composta. Função composta aqui, ó, trabalhamos muito isso nas nossas aulas. Eu posso reescrever isso aqui dessa maneira aqui, tá? É como se fosse a função g dentro da função f, ok? Então vamos lá. Para adiantar o nosso lado, eu vou pegar essa função g aqui, ó. Como 1/4 está multiplicando 2 elevado a x, eu já posso escrever ela como g de x igual a 2 elevado a x sobre 4, beleza? Só para minimizar aqui os nossos cálculos. Então vamos lá. F de x log de x na base 2. Só que eu não quero só a função f. Eu quero a função g dentro da função f. Ou seja, valor numérico, trabalhamos na questão anterior, nas questões anteriores aí, eu falei sobre isso. Onde eu tinha ali x, agora eu tenho g de x. Então, basta substituir. Log de x, g de x vale 2 elevado a x sobre 4. Isso na base 2. Só que outro detalhe bem importante, olha só. Ele já nos deu o valor de x. Aqui, ó. Então, basta substituir. Vem comigo. Log de 2 ao quadrado, x vale 2, sobre 4, na base 2. Log 2 ao quadrado, 4 sobre 4, na base 2. 4 dividido por 4, eu tenho log de 1 na base 2. Com isso, nós chegamos na nossa resposta final. Aulas de logaritmo, definição lá de logaritmo. Sempre que o logaritmando for igual a 1, o logaritmo é 0. Então, questãozinha bacana aí. Item B é a nossa resposta. Então, galera, olha aí, função composta, logaritmo e exponencial, em uma questão só. Próxima questão, tá aí a terceira questão que eu falei de logaritmo. Falei lá na primeira que teríamos 3. Essa aí é a terceira e última. Antes de começar essa questão, pessoal, todo o início de falar de exponencial e logaritmo, eu falo sobre potência. Eu dou uma revisão lá sobre potência lá no início de tudo, para a gente revisar, porque é muito usual em exponencial e logaritmo, certo? Nós temos ali, ó, log de meio na base 2 mais log de 32 na base 8. Senhores, 1 meio eu posso reescrever como log de 2 elevado a menos 1
inverte a base e troca o sinal do expoente, propriedade lá de potência. Isso na base 2. Mais log de 32, se eu fizer a fatoração de 32, eu tenho por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então, tenho 2 elevado à quinta potência. E eu tenho ali base 8. Se eu pegar aqui, ó, como eu já fiz o fatoramento de 32, se eu pegar o 8 aqui, eu vou ter 2 ao cubo. Então, propriedade da potência. Sempre que eu tenho uma potência no logaritmano, ele vem para frente multiplicando. Então, olha só, eu vou ter menos 1 vezes log de 2 na base 2. Mais o 5 vezes o log de 2. Professor, mas e ali 2 ao cubo na base? Sempre que eu tenho uma potência na base, o expoente, ele vem para frente dividindo. Beleza? Então, tranquilo aí as propriedades simples. Então, eu tenho ali log de 2 na base 2, já vimos nas resoluções de logaritmo anterior. Sempre que o logaritmando for igual à base, é igual a 1. Mais 5 terços, vezes log de 2 na base 2, 1. Menos 1 vezes 1, 1. 5 terços vezes 1, 5 terços. Resolvendo isso aqui, tiazinha lá da quinta série ensinou a gente, MMC entre 3 e 1, desculpa, entre 3 e 1 é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1 vezes 5, 5. Só arrumando o sinal aqui, que era menos 1 vezes 1 fica menos 1, aqui fica menos 3. Menos 3 mais 5, igual a 2 terços. 2 terços, nós temos ali alternativa C. E nossa 10ª e última questão, nós temos aqui uma questão sobre PA, progressão aritmética. Em uma progressão aritmética, o 10º termo vale 16 e o 9º termo é 6 unidades maior que o 5º termo. Logo, o 12º termo vale. Vem comigo, vamos lá. O A10 é igual a 16. O A9 é igual a o A5 mais 6. É o que ele fala ali, que o A9, o 9º termo, é 6 unidades maior que o 5º termo. E ele quer o A12. Beleza? Vamos lá, iniciando nossa questão. Na primeira aula sobre isso, progressão aritmética, a gente vai trabalhando os termos para encontrar a fórmula do termo geral. E a gente vai verificando que, para encontrar o próximo termo, nós fazemos o seguinte, vamos lá, o A1, o A2. O A2 é sempre o termo anterior mais a razão, certo? O que é a PA, no caso? É aquele em que, a partir do segundo termo, é somado uma constante chamada razão. Se eu quiser encontrar o A3, eu somo o A2 mais a razão. Só que o A2, ele vale A1 mais R. A1 mais R, logo eu vou ter A1 mais 2R. Senhores, e por aí vai. Se eu tenho ali o A4, o A4 vai ser o A3 mais a razão. Utilizando o mesmo método anterior, eu vou verificar que vai dar o quê? A1 mais 3R. E isso vai acontecer constantemente. Então, eu posso concluir que o A9
eu posso reescrever ele como A1 mais 8R. De igual modo, o A5, que vai ser A1 mais 4R. Isso mais 6. O A1 eu elimino dos dois lados. 8R. 4R está positivo. Vem para o primeiro termo, negativo, igual a deixa eu só arrumar aqui. Igual a 6. 8R menos 4R. Deixa eu apagar aqui. Está errado aqui. Eu tenho 4R igual a 6. 4 está multiplicando, passa dividindo. Simplificando isso aqui, eu vou ter que a razão é igual a 3 meios. Ou até mesmo 1,5. Pessoal, nós poderíamos fatorar ali, colocar o A10 como A1 mais 9R, para encontrar o primeiro termo e depois utilizar o termo geral para encontrar o A12. Mas como o termo A12 está próximo, nós podemos aqui, ó, o A11. O A11 é o A10 mais a razão. Só que o A10 ele nos deu lá no enunciado. Mais a razão, 1,5. Portanto, o A11 é igual a 17,5. E o A12, que é o que ele quer na questão, vai ser o A11 mais a razão. A11, 17,5 e a razão, 1,5. Logo, A12 é igual a 19. Então está aqui nossa resposta, o item C. Galera, vem comigo aqui. Então, galera, professor, eu verifiquei que você respondeu 10 questões com nós, mas eu olhei os editais e verifiquei que na prova da ESA são 12 questões. Sim, galera, nessa prova específica nós tivemos 2 questões anuladas, tá ok? A questão 4 e a questão 5. A questão 4 ela falava sobre uma função do primeiro grau e a questão 5 falava sobre geometria plana, sobre um triângulo isósceles que tinha uma circunferência circunscrita e queria descobrir o raio. Então o que acontece? Essa prova foi uma prova muito atípica. Todos os anos nós temos questões sobre geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, tá? Esse ano não apareceu. Uma única que apareceu ainda foi anulada. Tá? Então, para essa prova agora de 2020, podemos esperar, porque eles devem ter verificado o erro deles com relação a isso, tá? Mudou toda a didática da prova, nós vimos aí que apareceu agora a questão de matrizes, mas as outras em si são mais comuns. Por exemplo, logaritmo, 3 questões, não é comum cair esse tanto de logaritmo, todo ano cai, mas não é comum também cair nessa proporção, nessa quantidade, beleza? Como eu falei lá no início, lá nós temos um projeto, né, que quer ser gravar essas aulas para a ESA. Foi um prazer inarrável poder estar aqui com vocês. Esse é só um início de um grande projeto e o nosso desejo é que vocês alcancem o sucesso, tá? Nós queremos ouvir depois comentários, mensagem para nós. Poxa, professor, muito obrigado por ter me ajudado. Eu passei através das suas aulas. Lógico, nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, mas isso também depende de vocês aí, tá ok? Eu, professor Léo Jabá, acredito muito em vocês, acredito no potencial de vocês, certo? Nós estamos aqui, o Instituto Steve também acredita em vocês, que vocês são capazes, certo?
Acredite no potencial de vocês, não deixe que ninguém tente diminuir vocês, que vocês não são capazes, pois vocês são, mas só depende de vocês. Nós estamos aqui, mas tem que ser recíproco. Nós vamos dar o nosso melhor daqui e vocês dão o melhor de vocês daí, beleza? Muito obrigado, fique com Deus, até mais.